Bom dia, gente. Estou muito feliz por ter recebido esse convite do Multicom, honrado e um pouco nervoso, porque apesar de falar 30 anos para a câmera, eu não estou habituado a falar para tanta gente assim, mas eu espero que, sabendo que não sou um palestrante, eu vou tentar ser um papeante com vocês e essa troca de experiência que a gente possa ter nessa próxima hora seja útil para os dois lados aqui. A vida toda, completando só essa apresentação, eu tive vinculado à RBS TV, à Rede Brasil Sul, e para a gente uma novidade agora, no último dia 15 de agosto, a gente passou a ser uma nova empresa de comunicação aqui em Santa Catarina, a NSC Comunicação e a TV NSC TV. Aproveitando para informar isso, funciona assim: a RBS, por algum motivo, que eu não sei com precisão, vendeu todo o negócio de mídia dela em Santa Catarina para um grupo chamado Grupo MC. Este grupo é o maior produtor de medicamentos genéricos do Brasil e a esse empresário, Carlos Sanches, coube a decisão de investir num braço de comunicação. E esse braço de comunicação é a NSC Comunicação, que a gente começa a trabalhar com essa marca a partir de agora. Mas até o momento que eu tenho vivido nesse processo de 1 ano e meio de transição entre a compra para cá, é que como o Grupo MC faz remédio, não faz comunicação, basicamente a gente está trabalhando do jeito que a gente sabe, que é o jeito da RBS, que tem esse DNA aí de 3, 4 gerações vivendo basicamente da comunicação. Antes de começar propriamente a nossa conversa sobre o tema, que é educar através da informação e o risco do fake news, eu vou pedir para o Tony e para o Alex rodarem um videozinho que... Montanhas de picos nevados, lagos cobertos de gelo, campos que parecem pinturas. Por 2 semanas, a equipe da NSC TV percorreu 3.000 quilômetros atrás dos cenários mais deslumbrantes da Eslováquia. Fomos ao topo das Montanhas Tatras, os Alpes do leste europeu. Dá um certo frio olhar aqui nesse lugar que eles chamam de Ponte pro Vazio, por lugar nenhum. E que tal os subterrâneos da Eslováquia, hein? A gente vai mostrar algumas das cavernas mais belas do mundo. Este pequeno país, que tem metade do tamanho de Santa Catarina, é a terra dos castelos. Mais de 200 deles marcam a paisagem. Os eslovacos têm um especial orgulho dos seus castelos. Afinal, essas grandes fortificações ajudaram a defender um vasto território por séculos e séculos. Um dos maiores é este aqui, o Castelo de Spiš. Estão na Eslováquia algumas das cidades medievais mais bem preservadas da Europa. E um patrimônio da humanidade, as igrejas de madeira dos Cárpatos. O Brasil nem tinha sido descoberto e a igreja já estava de pé. É incrível como essa estrutura de madeira vem resistindo à passagem do tempo. E você vai conhecer a família do catarinense que escolheu viver na Eslováquia, mas não abre mão de Florianópolis. Normalmente, a gente, quando é inverno aqui, é verão no Brasil. Aí nós preferimos passar um tempo no Brasil, pegar uma praia nos ingleses. Tudo isso e muito mais na estreia da NSC TV no Globo Repórter. Esse trabalho, a gente tem tido a sorte de nos últimos... de 2012 para cá, ter a oportunidade de estar sempre fazendo um Globo Repórter por ano, às vezes 2. E isso depende do envolvimento de muita gente. Eu sou a parte visível, mas o trabalho de reportagem é sempre uma construção coletiva. Por mais que o repórter seja a parte que mais apareça, eu tenho um produtor, eu tenho editor, eu tenho o repórter cinematográfico, eu tenho o motorista, o auxiliar.
eu tenho gente que pensa comigo a pauta, enfim, não há como individualizar o trabalho de reportagem, ele é sempre fruto de um esforço coletivo que pensa sempre num objetivo, como eu entrego a coisa mais clara, mais precisa e mais interessante para o público, porque a gente que faz jornalismo profissional, a gente está num negócio que algum colega já disse para mim, a gente está no negócio da atenção. Atenção, presta atenção no que eu vou dizer para ti, porque se as pessoas não prestarem atenção no que a gente quer dizer, a gente não tem audiência, a gente não tem audiência, a gente não está no mundo, para quem faz jornalismo. Então é isso. Gente, o tema de hoje, né, que é educar através da informação, eu não sou um especialista na área. Vocês que lidam, acho que de forma muito mais próxima com esse desenvolvimento do tema educacional do que eu. A minha reflexão como jornalista é a seguinte: a nossa função primária como jornalistas é informar, não é diretamente educar. Mas para a gente informar bem, a gente tem que fazer isso com clareza, a gente tem que fazer com averiguação, a gente tem que fazer com precisão, a gente tem que fazer com responsabilidade, ouvindo os lados interessados. E quando a gente consegue atingir um bom nível, um nível de excelência em jornalismo, a gente está contribuindo para educar. Então, nesse aspecto, o jornalismo tem um papel importante na educação cidadã. Ele tem que ser um jornalismo bem feito para ser uma dessas muitas pontas que vão funcionar na educação. Ter uma educação melhor é algo extremamente complexo, multifacetado, e eu não saberia discorrer o quanto isso envolve, mas eu fui atrás de uma entrevista que eu achei muito interessante. Provavelmente alguns aqui já conhecem. O nome dela é a professora Bernadette Gatti. E essa professora, que tem 74 anos, uma das primeiras no Brasil que se interessou pela formação dos professores. E ela aponta a deficiência da formação superior dos professores para o ensino didático que eles vão apresentar para as crianças, para os alunos, como um dos maiores problemas na formação dos nossos alunos. Eu vou ler um trechinho só, que ela responde a uma entrevista da revista Época. O problema da formação dos professores começa na faculdade. Os docentes de pedagogia e das licenciaturas de matemática, língua portuguesa, biologia, etc., não sabem ensinar para quem dará aula. Isso porque eles mesmos não aprenderam como fazer isso. Para não dizer que a formação didática não existe, podemos dizer que ela é precária. A maioria dos futuros professores não aprende como lecionar. Não recebem na faculdade as ferramentas que possibilitarão que eles planejem da melhor forma possível como ensinar ciências, matemática, física, química e mesmo como alfabetizar. Muitos de nossos professores saem da faculdade sem saber alfabetizar crianças, e isso é um problema muito grave. Então é muito legal o esforço de vocês aqui, de uma forma geral, de terem foco em como comunicar melhor, comunicar com clareza, ajudando na formação. Então, o nome dessa professora é a professora Bernadette Gatti. Hoje, com o Google na mão, a gente vai atrás e descobre coisas interessantíssimas que ela diz nessa entrevista para a revista Época, fora os livros que ela tem publicados. Vou dar sequência. Eu vou ter que parar essa parte do papel da comunicação, do tema primeiro, para falar como o fake news está afetando justamente essa qualidade de informar. Esse é um fenômeno razoavelmente recente, está claramente atrelado à evolução da internet e do uso extensivo das redes sociais, e há uma definição que eu poderia dizer que são notícias falsas. Parece fácil definir assim, são notícias escritas de forma errada. Não, vamos além disso. A definição é de uma pesquisadora da Universidade de Wisconsin, chamada Dominique Brossard. Ela é bem pequenininha, diz assim: notícias falsas ou fake news são notícias construídas para enganar o público e que ao mesmo tempo atendem a algum interesse escuso, político ou monetário. Esse fenômeno, o mundo começou a observá-lo a partir das últimas eleições dos Estados Unidos. Vocês se lembram quando elas começaram a pular essas notícias falsas na época da eleição do Trump, né, da primária dos Estados Unidos entre a Hillary e o Trump?
começou a se agudizar muito, ficou muito dividido o público americano, e a gente viveu muito também o fenômeno das fake news no Brasil no período do impeachment da ex-presidente Dilma, né, que tinha notícia falsa para tudo quanto é lado. E o mais impressionante, a gente vai ver depois nesse trabalho de pay-per-view aqui que o grupo NSC fez, de como essas notícias falsas chegaram a ser mais compartilhadas que as mesmas notícias verdadeiras, no mesmo tempo naquele período. Eu vou lembrar para vocês que a fake news, ela tem forte apelo monetário. À medida que ela vem através da internet, pelas redes sociais, algumas pessoas descobriram que era fácil monetizar inventando notícias sensacionalistas. Isso acabou virando uma espécie de pandemia. No Brasil tem gente que chegava a ganhar 40, 50 mil reais por mês produzindo fake news. Mas enfim, então eu vou começar usando esse pay-per-view aqui. Pay-per-view não, esse PowerPoint que eu nunca usei, desse material, me permito. Vamos lá. Eu vou um pouquinho mais adiante, depois eu vou um pouquinho mais adiante com isso aqui. Esse material de Jornal do Almoço, que eu vou pedir para rodar agora, é mostrar que a RBS, antes, agora em NSC, também já começou, em função disso, a ter algum tipo de trabalho para alertar a população do que é meia verdade, o que é falso, enfim, de como a gente pode checar as informações e como é que a gente deve fazer isso, ok? Poderia rodar, por favor? Internet e redes sociais, vejam essa pesquisa. Essa pesquisa foi feita pelo governo brasileiro mesmo, tá? Pela Secretaria de Comunicação, Ministério da Comunicação. Como é que os brasileiros se informam? Ó? Vocês podem ver que a televisão no Brasil ainda aparece em primeiro lugar, e somando a internet, as pessoas se informam em televisão e internet em 89% dos casos. Olha o decréscimo do papel do jornal. Ele aparece como menção em apenas 3% dos casos. Olha que situação dramática. O pessoal que tem um pouquinho mais de idade, como eu, sabe a importância do jornal na vida dele, né? De pegar aquele papelzinho, ler as notícias, é o impresso, o jornal, exatamente. O jornal impresso, ele está passando por uma crise danada. Essa crise começou nos inícios dos anos 2000, sentida nos Estados Unidos, está claramente ainda em evolução. E a briga, a grande luta das empresas de comunicação profissionais é como fazer sustentável o negócio dela do jornal impresso, que está deixando de ser. Quanto menos você tem leitor do jornal impresso, menos o anunciante vai botar dinheiro, vai anunciar. Se você não tem dinheiro do anunciante, você não vai pagar pelo preço de carro, você não vai conseguir pagar seus profissionais. E a digitalização levou o jornal, está levando os jornais para a internet. Mas a internet tem esse drama, ela tem uma cultura. As pessoas acham que as coisas são absolutamente de graça na internet. E o custo do trabalho de produção jornalística, o Padre Evaldo que falou agora sabe como é caro. Você manda uma equipe para Chapecó, por exemplo, sai daqui de Florianópolis para Chapecó, você hospeda essa equipe, você alimenta essa equipe, você paga segmento satelital para gerar teu material, enfim, você tem uma série de custos, né, de somadas, às vezes você tem 8, 9 equipes trabalhando numa grande cobertura, isso é um processo bastante caro. E isso é pago pelo anunciante, de uma forma que hoje a empresa profissional aprendeu a dividir. Uma coisa é a parte editorial, outra coisa é a parte comercial. Se eu tenho audiência, você tem interesse, né, em veicular o teu produto à minha audiência, mas a minha parte editorial é independente. Enfim, o que acontece na parte digital hoje é que as pessoas não têm ainda o costume de pagar pela assinatura de um jornal digital. Quantas pessoas aqui têm assinatura digital de algum jornal? Olha só, eu não conseguia fazer o cálculo, mas é baixíssima a adesão ainda. Vocês sabiam que o país onde há mais adesão digital no mundo são os países nórdicos, e essa taxa, mesmo lá, com alto poder de renda, chega a 15% da população. Só 15% da população de Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, já tem algum jornal digital assinado. E é isso que vai viabilizar a continuidade da imprensa nesse aspecto aí de sair do impresso para o digital. O
quem conseguiu, um dos poucos jornais que está conseguindo fazer um avanço é justamente aquele que tem associado ao seu produto a maior qualidade, que é o do New York Times. O fenômeno Trump nos Estados Unidos, primeiro que ninguém dava bola, o Trump não vai se eleger. Daqui a pouquinho o Trump começa a crescer. E houve uma reação das pessoas que não gostavam das ideias do Trump em apoiar o jornalismo profissional americano à medida que ele passou a usar o termo fake news a se referir à imprensa americana. O fake news é uma coisa, como eu já falei na definição de vocês ali, o Trump aproveitou disso para você é fake news. Qualquer entrevista na Casa Branca, ele olhava, o jornalista fazia uma pergunta que ele não gostava, você é fake news, a tua empresa é fake news. Ele faz uma distorção do termo e devolve. A reação do público é que, no período Trump, aumentou em 500 mil assinaturas o do New York Times. E a resposta nas pesquisas, 33% dessas pessoas diziam que eu quero fortalecer o jornalismo profissional e crítico. Nós estamos falando de um país que tem seus defeitos, mas a gente não pode chamar que não seja uma democracia. É tanto uma democracia que um cara que a gente não acreditava que fosse eleito foi. Né? Eu vou virar a página e vamos continuar aqui. E vocês fiquem absolutamente à vontade, porque, como eu disse, eu sou um papiante. Vocês querem conversar, que tem uma dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Aqui. Olha o fenômeno das redes sociais. Esse é o do Pew Research, que é um dos principais institutos de pesquisa dos Estados Unidos. 62% dos adultos dos Estados Unidos consultam redes sociais para acompanhar o noticiário. E aí entra uma coisa: rede social informa bem? Rede social costuma... a rede social vai ter que aprender a informar bem, é isso que eu acho. Redes sociais são as coisas incríveis, maravilhosas, podem ser instrumentos incríveis do bem. Mas quem usa as redes sociais somos nós, seres humanos, né? Com todas as nossas qualidades e defeitos. Então, muita gente tem dito, eu acredito que isso seja realmente verdadeiro, é que a gente entra numa espécie de bolha na internet se a gente não tomar cuidado. Se a gente não tiver tolerância ao contraditório, de ver que as pessoas podem pensar diferente de mim e aceitar que a pessoa seja diferente de mim, né? Eu acabo reverberando sempre só para o meu time. Eu penso desse jeito, então só reproduzo conteúdo do jeito que eu penso. E só estou mandando, eu começo a trabalhar vivendo numa ilha, eu começo a me isolar enquanto eu tenho internet para conquistar. Eu acho uma contradição danada, mas é assim que a gente tem funcionado. A gente está reproduzindo na internet o nosso papel de gueto sem ala. A gente acaba se ilhando, e reproduzindo só aquilo que a gente pensa e evitando o contraditório. E a boa imprensa, livre, democrática, profissional, ela tem que trabalhar com as diferenças de opinião. E nesse aspecto a internet tem agido no sentido contrário. E é difícil mudar isso porque esse é o ser humano dentro da internet, né? A gente tem que aperfeiçoar o ser humano também, né? Vamos lá. Bom, vem aí, o que chamou a atenção é que essas notícias falsas, num primeiro momento, né, elas influenciaram, acredita-se demais, as eleições dos Estados Unidos e o Brexit, né, que foi a decisão da saída do Reino Unido da comunidade europeia. E hoje já há estudos que mostram que não é bem assim, que o peso, eles estão relativizando o peso. São estudos mais complexos, que ainda estão sendo feitos, mas num primeiro momento foi a coisa que mais pesou, foi isso, que o compartilhamento de notícias falsas estavam pesando na decisão de voto dos americanos e dos ingleses, né? E vamos lembrar o seguinte, esse material normalmente tem a seguinte característica. É bom eu passar para esse outro pedacinho aqui. Perdão que eu estou com 4.000 folhas aí. Minha experiência de palestrante. Como eu disse, eu fico mais à vontade com a câmera. Óculos. São características incomuns desses sites de notícias falsas. Foi feito um levantamento pelo pessoal da USP de São Paulo. Eles apontam as seguintes características comuns desses sites.
Todos são registrados com domínio .com ou .org, sem o Brasil no final, o que dificulta a identificação dos responsáveis. Tá? Não possuem qualquer página identificando seus administradores, corpo editorial, jornalistas. As notícias não são assinadas. As notícias são cheias de opiniões, cujos autores também não são identificados. A intensiva publicação de novas notícias a cada poucos minutos e horas. E isso é assim porque o modelo do Google e do Facebook, né, que é onde se dissemina talvez as redes sociais, eles remuneram, é a economia do clique. Você paga por compartilhamento. Cada vez que você curte, compartilha, né, indica, isso gera um valor para quem criou. Isso é tão maluco que no Brasil, por exemplo, a Folha de São Paulo foi atrás, descobriu que um tal de Beto Silva, que trabalhava em Poços de Caldas, tinha começado esse modelo de criação de sites falsos e lançou notícias como, por exemplo, que o Gilberto Gil tinha dito que o Lula tinha feito tanto pelo Brasil que não merecia um juizinho como o Moro, né? E essa notícia ele manteve, ele foi processado, ele não tirou, ele só tirou quando perdeu a ação. Esse ataque à honra das pessoas, a distorção dos fatos, essas pessoas que estão fazendo o site de fake news, eles não se importam, justamente porque eles se escondem. É assim que a coisa começa a engrossar para eles, eles mudam o domínio, começam a trabalhar em outro, atribuem que eu ouvi de tal fonte, aí você vai perguntar que fonte é, a fonte não existe. Quer dizer, é o anti-jornalismo, é fazer o contrário, qualquer coisa que o jornalismo faz, mas você lança um título sensacionalista e esse título sensacionalista gera interesse, né? Isso gera clique, que gera dinheiro, e esse é o objetivo principal monetário. O outro é o político, quando a gente lembra quantos sites falaram mal da Dilma ou quantos outros sites falavam mal do Aécio. Sempre teve alguém pagando um pato aí por coisas que não fez ao longo desse período de campanha, tanto nos Estados Unidos como no período de impeachment aqui. Vamos ver a Dilma. A Dilma tinha separado algum material de coisas que foram ditas. Esse pombo é o símbolo da mentira que anda por aí, espalhando boatos nas redes sociais. Num vídeo que circulou alguns dias atrás, vemos pombos sendo triturados por máquinas no que seria uma das cervejarias da Ambev. Nesses tempos de notícias falsas, ele posou nos ombros da Ambev, uma das 3 empresas de maior reputação do Brasil, com 164 anos de história e de qualidade. Foi comprovado que essa notícia era totalmente falsa por mais de 100 matérias que atribuíram esta história a uma fábrica de pães fora do Brasil. Informações falsas têm aparecido constantemente nas redes sociais no mundo inteiro. E muitas vezes as pessoas acabam curtindo e repassando essas mentiras que, aliás, já podem estar pousando na sua casa, na sua família. Portanto, hoje, dia da mentira, Ambev está aqui para estabelecer a verdade e acabar de uma vez por todas com o desrespeito à nossa qualidade, controlada em mais de 1.300 etapas, de ponta a ponta. Ambev, qualidade do campo ao copo.